Olá, muito boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão de hoje. Gostaria de dar boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Eu gostaria de saber se vocês estão me escutando, gostaria que me dessem aí um olá pelo chat, se o áudio está tudo certo. Boa noite, Diego, Lucas, Felipe, Georgiane. Boa noite, pessoal. Alexandre, Rômulo. Valeu, Lucas. Obrigado. O áudio tá tudo certinho. Bem, vamos iniciar aqui nossa transmissão. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar algumas enquetes, como é de costume, vocês sabem o perfil aqui de quem está nos assistindo, para a gente entrar com conteúdo, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar a primeira enquete aqui. Você é de qual região do Brasil? Conta aí para mim, de onde que você é? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Isso aí, pessoal respondendo. Dá um tempinho aí até todo mundo poder responder aí. Vamos ver quem mais está respondendo aqui. Boa noite a todos. Mara Rúbia, Edivaldo, Joabe. Galera entrando, dando boa noite. Tá quente aqui. A maioria do Sudeste. Pessoal do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Cadê o pessoal do Norte e do Sul? Vamos ver os chats aqui. Hoje, 10 de fevereiro, 2022 já tem um mês concluído, vamos para o segundo, quase acabando o segundo bimestre. Vamos encerrar essa enquete aqui, 58% Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste aqui. Legal? Vou colocar uma outra enquete, finalizar essa daqui. Eu quero saber agora se a sua operação utiliza WMS. Queria saber, tô curioso, a gente vai falar aqui sobre WMS e vamos ver se a maioria aqui usa WMS ou não, ou a minoria. Para a gente até se colocar aqui, a maioria sim usa WMS. Ó. 75% aumentar, 77%, está aumentando. Boa noite a todos. 80% aqui usa WMS. É um pessoal aqui que realmente conhece a operação, a maioria, né? Então a gente vai falar para quem já, a grande maioria, quem já tem experiência, né, com WMS. 83%, ó, está aumentando. Legal. Mas de qualquer forma, se você não tem WMS, pode deixar as perguntas aqui que a gente vai esclarecer, tá? Esse momento aqui é um momento para a gente repassar conteúdo, faz parte aqui do nossa linha editorial, vamos dizer aqui da prática, que a gente tem como objetivo aqui, como propósito, né, de repassar conteúdos. E nada mais oportuno do que aproveitar esse momento também para esclarecer dúvidas, por que não, né? Então a gente está aqui para ajudar de alguma forma. É um evento online gratuito, então é bom aproveitar essas oportunidades para trazer algo de bom para sua operação, não? Então eu vou finalizar aqui 78% empresas que usam WMS. Ok, enquete finalizada. Vou para a última enquete. Qual o software WMS você usa? Então, como é que a gente vai entrar com um pouco mais de especificidade em termos de Wintor? Então, eu trouxe ali o Wintor, ou se tem algum outro WMS, também pode colocar aí nas respostas da enquete. Ó, o Rayone, boa noite, Rayone. 100% aqui do WMS Wintor. O pessoal que tá querendo pegar informação. Isso aí, tá certo. Vamos lá. Vou finalizar essa enquete e vamos ao conteúdo.
Quando a gente foi formatar essa webinar aqui, a gente ficou numa dúvida, assim, que conteúdo a gente poderia trazer. E a gente já abordou em vários e vários outros conteúdos, aquilo que é comum, aquilo que está na boca do povo e que todo mundo está falando. E a gente quis fazer uma pegada um pouco diferente, porque assim, às vezes tem conteúdo que não está tão na boca do povo, mas são interessantes, geram valor, mas talvez por dificuldade de acesso à informação, talvez não é um assunto tão quente, enfim, são por diversos motivos. Às vezes isso não é muito de conhecimento geral. A gente pensou o seguinte: vamos trazer algum conteúdo que realmente é bacana, que é aquele tipo de coisa assim, ó, cara, se você usar assim vai dar bom. Aí o pessoal, rapaz, é o mesmo. Então, esse, a gente tentou buscar ali no canto ali, né? O que está no cantinho ali para trazer para vocês aqui algo legal para poder ajudá-los aqui. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo e vamos a ele aqui. Então, vamos começar aqui. Então, estamos aí, 7 funcionalidades. Esse aqui são 7, mas assim, a gente colocou 7 por uma questão de prazo, né? A gente não quer estender muito a transmissão aqui, ocupar muito tempo de vocês, mas daria para colocar muito mais conteúdos, muito mais que 7. Então, mas a gente trouxe 7, que são pouco utilizados ou pouco conhecidos, né? Mas são interessantes dentro do WMS do Intor. Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Qual que seria o primeiro aqui? Primeiro aqui, o GS 128. Só lembrando aqui, vocês podem, eu estou acompanhando aqui o chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, enfim, eu posso fazer uma interrupção e posso fazer o esclarecimento da dúvida, tá? Então fiquem à vontade de trazer as perguntas. Eu não quero deixar as perguntas para o final, não. Quero que vocês participem. Eu quero que isso aqui seja nosso. Ok? Então vamos lá. Sobre GS 128. Esse assunto aqui é um assunto muito utilizado no segmento de frios, mas muito utilizado mesmo. Então, porque eu trouxe ele aqui, mas é porque tem segmentos de mercado que não são bem utilizados. Então, assim, para alguns é bem, outros não. Então, pela dúvida, eu preferi trazer, mas que dá uma velocidade, dá uma performance de operação impressionante. A GES 128 é um código formado ali, segue a estrutura de dados da GES Brasil. A gente fala que é um conjunto de números sequentes ao outro, que ele trabalha com o identificador de aplicação. Então, quando você vê um código base de um produto que tem esse parêntese aqui, ó, do lado esquerdo, você vai perceber que tem um código. No caso, 01, tem o 12, tem o 3101. E são identificadores de aplicação. Existe uma tabela que a Gestão Brasil dispõe, se vocês acessarem o site lá, vocês podem baixar, que é um encarte técnico. E aí, lá, para cada código desse, que o 01 significa uma coisa, o 02 significa outra coisa, então para cada código aqui tem algum significado de um valor de informação. Então, por exemplo, o 01 significa que é o código barras da caixa, do DUM. E o 02 seria do EAN, do EAN 13. Então, esse conjunto de números após o 01 são 14 algarismos e ele representa a identificação do produto. Então, está aqui 01, ele representa esse conjunto de números que identifica o código base do produto. No WMS do Intor, ele tanto faz o 01 quanto o 02, ele significa que é o código de barras. O 12 significa a data de validade do produto. Então, ele traz uma data com 6 dígitos, trazendo ano, mês e dia. Então, é de trás para frente. Então, ele traz ali, seria 5 de outubro de 2023, representando 12. Alguns códigos de barra, eles trazem ali a informação com 17, com 15, aí tem data de validade, data de durabilidade, tem algumas variações em termos de data. O que é usado pelo WMS do Intor é o 12. Então, ano, mês e dia. E por fim, o 3101 representa a quantidade. Então, são 6 algarismos. Aqui ficou faltando um número aqui, está com 5. Então,
mas são 6 algarismos. Ele traz aqui 3101. Esse 1 no final significa a quantidade de casas decimais. Significa o quê? Então, se nós temos aqui 525, ele traz a vírgula uma casa decimal. Então, quando as rotinas do Intorq, seja ali, por exemplo, a 3702, que ela tanto lê quanto gera o código, a 3712, quando vai gerar aquela etiqueta pallet, ou então aquela etiqueta da caixa do peso variável, ou até no coletor de dados na contagem de estoque, ele lê esse conjunto de números e por esses identificadores de aplicação, ele sabe identificar qual que é a informação e aplica dentro da rotina. Então, com uma única leitura, ele identifica o produto, a data de validade e o peso dele. E ainda tem alguns casos, para quem usa lote, ele traz um identificador 10, que qualquer informação alfanumérica que tem à frente, ele considera como o nome do lote. Então, por que é interessante esse código? Porque você inibe primeiramente ali o usuário de ficar digitando várias informações. Então, ele tem que ler o código produto, depois informar a quantidade, depois informar data, depois informar lote. Numa única captura de dados ali, ele consegue pegar todas as informações de uma única vez. E claro, quando você tem um pallet com todas aquelas informações, vai para o inventário, ao invés de você ir lá e contar cada produto, você tem a facilidade de, numa leitura, já carrega os dados em tela, você só confirma fisicamente e com um clique você tem velocidade. Então a gente até fez alguns estudos, que às vezes a gente conseguiu até contar um pallet com um minuto e pouco, com o GS 128, reduziu para 40 segundos, 30 segundos por endereço. Então realmente dá muita velocidade. E claro, para quem também trabalha com peso variável, cada caixa tem um peso diferente, você vai lendo cada caixa com peso distinto apenas com a leitura. Não tem que ficar cantando o peso ali para alguém ou ficar pesando uma a uma. Então, gera-se velocidade nesse processo. Então é isso, eu acho que essa é a primeira grande funcionalidade que é disparada, assim, ela gera muito resultado, que eu vejo com muito bons olhos e recomendo totalmente que seja utilizado amplamente dentro da operação. Existem outras rotinas de transferência que são utilizadas, mas eu preferi centralizar nessas 3 aqui, que são as que são mais utilizadas dentro desse recurso aqui do sistema, tá? Tem uma pergunta ali, ó, então se o webinar vai ficar gravado. Lucas, sim, vai ficar gravado. O César ali comentou que o Enzo 28 é ótimo para fazer inventário, sim, produtividade sem igual, concordo. Basicamente, você tem que imprimir etiqueta com esse código, né? Então, até você etiquetar todo o seu depósito aí com os pallets com essa etiqueta, aí você consegue ter uma velocidade impressionante ali no contagem de estoque. Principalmente com pallet fechado. Pallet tá mexido aí, né, é interessante utilizar essa etiqueta, é melhor descartar. Ok? Então, essa aqui é a primeira grande funcionalidade que eu realmente acho muito bacana, que deve ser aplicado na sua operação. Vamos aqui para a segunda. A segunda funcionalidade, também muito pouco utilizada, é o padrão de código de barras do fornecedor. Uma pergunta ali, o Douglas. Anderson, a rotina 1771, ler também igual a 3712. Sim, ela é uma rotina que ela tem um uso menor que a 3712, mas a 3712, a estrutura dela saiu de dentro da 1771. Então, as duas, você vai ler a informação, vai informar o produto, quantidade, ela vai para a aba de confirmado. Então, até as abas das duas rotinas são muito parecidas. A lógica de manipulação das duas rotinas são bem parecidas. Claro que uma adaptada para desktop e outra para coletor de dados. Mas também é utilizado na 1771. Bem, sobre código de base do fornecedor, aqui tem alguns fornecedores que são um pouquinho teimosos e não conseguem se adaptar à regra da GS 128. Então, isso gera algum tipo de transtorno dentro da operação logística. Então, para quem tem um volume principalmente grande de produtos e que usa coletor de dados, sabe a grande vantagem de utilizar coletor para identificação através do código de base. Quando o fornecedor ele traz um código próprio, ele criou um critério dele, da cabeça dele, e está só na empresa dele. Quando adota-se o padrão GS1, é um padrão internacional. Tem empresas aí que, mundo afora, que usa esse padrão. Se você receber uma mercadoria de fora importada aí, você vai seguir o padrão, e isso é bacana. E dá velocidade. Então, você tem uma padronização em termos de leitura de código de barras. Só que tem pessoal que, por algum motivo, não se adequaram.
E aí, quando chega o produto dele na sua empresa, ele vem uma sequência de números que você olha assim, você não consegue identificar nada. O que o sistema faz? Pela rotina 1716, você cadastra esse padrão, lá você informa o código do fornecedor, e lá você associa a ele, primeiro, o produto desse fornecedor tem que ter um código de fábrica cadastrado. Então, nesse caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 informações para identificar o produto. E a gente coloca as posições, no caso aqui, ó, esse código de fábrica aqui, ele representa a posição 6 e a posição 12. Então, a gente vai literalmente lá na posição 6 a 12, quando o bônus é desse fornecedor, e arranca esse conjunto de números para identificar o código de fábrica. E da mesma forma a quantidade. Então, olha só, tem 01005. Ele traz ali a posição 20 até a posição 24. Da mesma forma, a rotina vai lá nesse intervalo de posições e arranca esses números. Depois ele aplica a quantidade de casas decimais. No caso, seria aqui a quantidade de 10,05. Essa identificação desse padrão, você consegue fazer pela 3712 ou pela própria 1771. Mas o cadastro, você tem que cadastrar o padrão na 1716, claro, atribuir o código fabricante na 1701, e na 3712 faz a leitura. É o primeiro código que ela identifica. Você tem lá código do padrão do fornecedor, código da PC embalagem, alternativo, EIDUM, enfim, tem uma sequência de prioridades de leitura ali, tá? Então, isso aqui é justamente para que... O que a gente deparava? Que tinha empresa que recebia mercadoria desse tipo de fornecedor e ele, para não dar problema na saída, ele etiquetava caixa por caixa no recebimento. Então, o benefício desse padrão aqui é que você não tem que adotar uma etiqueta no recebimento, mas que você consegue ter velocidade nesse recebimento. Agora, de fato, esse código aqui não é reconhecido lá na expedição. Então, vai de você o quê? Você quer receber rápido? Você consegue receber rápido. Mas se você quiser fazer a leitura do EAN, um EAN próprio, que seja, aí você tem que etiquetar. Mas pelo menos essa velocidade você vai ter no recebimento, tá? Algumas perguntas aqui. Joab. Qual foi a pergunta? Por que só existe um endereço de avaria? Era para o usuário poder criar vários. É possível sim, viu, Joab? Mas isso é um assunto que a gente pode deixar até o final. Se for o caso, me lembra aí que é possível você criar vários endereços de avaria. Vamos lá. Então, nós temos aqui, esse é o segundo ponto aqui, que facilita muito o recebimento de mercadorias, onde o fornecedor tem um padrão próprio de código de barras. Esse é um dos grandes benefícios, que, de certo modo, é pouco utilizado, mas que, caso você tenha um fornecedor com esse tipo de característica, você pode utilizar esse recurso. Ok? Então, vamos aqui para o nosso terceira funcionalidade, cross-docking. Na verdade, isso aqui não é uma funcionalidade, isso é um processo, né? Como é que é de praxe um processo de cross-docking? Cross-docking é aquele situação que você recebe a mercadoria de um fornecedor, você não quer guardar porque você vai fazer uma expedição rápida, você quer só descarregar ali na área de recebimento e já designar para algum caminhão, para você já expedir os pedidos de venda ali. Não é um ponto de apoio, não é isso. Você já tem os pedidos e você já tem uma carga, já quer fazer a transição ali sem ter que guardar no picking. Então, como é que o sistema faz? Você confere a mercadoria e aí você faz a atribuição desse vínculo da mercadoria ao cliente através da rotina 1753. Mas para isso não se utiliza 3712, ele utiliza 1704. Então, você confere a mercadoria, fecha a conferência, não pode ser bônus pallet a pallet, finaliza a conferência, vai na 1753, atribui qual que é o cliente vinculado a esse produto. Porque aí você, com o pedido do outro lado, quando você gera um mapa de separação pela 1752, ela identifica esse cliente tem algum cross-docking vinculado, porque quando é gerado o endereçamento pela 1704, ela não vai para o PIC nem para o pulmão. Ela vai para o endereço de cross-dock, que é um endereço 99, fica amarrado ao cliente. Então, o primeiro pedido desse cliente que chegar, a 1752 já identifica, esse cliente tem um cross-dock.
ao invés de mandar para o picking, ele já tira do endereço de cross-dock, que seria um espaço ali na área naquele stage ali de recebimento e expedição. É gerado uma OS, é um OS do tipo 18. Então ele gera OS, gera separação, gera conferência, dá para fazer tudo pelo coletor de dados, mas ela não entra para dentro do picking, para dentro do pulmão. Você não tem que usar empilhadeira, não tem que usar nada ali para trazer para dentro do depósito. Você fica só na área ali de docas, ali, tá bom? É bacana porque você reduz ali muito os processos. Você não precisa envolver a equipe operacional para fazer esse trâmite. Ele fica um trâmite mais sistêmico. Porque você descarrega a mercadoria do caminhão, deixa ali já nas docas, depois só vem com o mapa já colocando dos veículos que você tem que fazer. Então, a separação em cima dos pallets ali que você está na doca. É um processo bacana, que caso você tenha essa necessidade, algumas situações já até aconteceram, algumas empresas que eu já vi que não conheciam desse processo, o que eles faziam? Gerava o endereçamento, mandava para o pico, às vezes mandava para o pulmão, finalizava as OS, fisicamente o produto não ia, mas nisso aí o produto ficava lá na doca. Nesse meio tempo, alguém gerando o mapa, consumia estoque do pico, ou fazia o uso do abastecimento do pulmão. Enfim, aí usava um produto que não tinha que usar e quando ia ver, não tinha o produto lá disponível. Então, isso que facilita muito nesse processo para você reservar de fato esse produto para esse procedimento, tá? Bem, aqui são essas três rotinas. A mudança aqui do endereçamento não pode usar 3712 como pallet a pallet. Para gerar as OS tem que usar 1704. E antes, claro, tem que usar 1753. E a 1752 gera um mapa de separação com o tipo de OS 18. César Reis da Silva funciona muito bem, facilita demais, né? Concordo plenamente. É por isso que está aqui para trazer essa referência. Obrigado para validar o que eu estou falando aqui, viu, César? Então, essa aqui é a nossa terceira dica. Como eu disse, é um processo um pouco utilizado, mas é muito bacana. Vamos aqui, nossa quarta funcionalidade é o cadastro de box. Também muito pouco utilizado, mas isso aqui, gente, é bacana, porque assim, quando você não utiliza cadastro de box, ali quando você lança ali na 1752, é um número qualquer, você pode colocar 999, 67, 32, 20, você pode colocar qualquer número. Então, para que serve isso? Para você ter um padrão de box, até para você fazer uma estatística depois, se você está tendo rotatividade de doca, se você está tendo um acúmulo, uma doca exclusiva e outros estão ficando liberadas, se você está fazendo quantos rodízios você está fazendo por doca. Tem um cliente nosso que a gente faz o seguinte, ele coloca assim, box 1, sequência 1, box 1, sequência 2, box 1, sequência 3. E fica fazendo gestão disso. Então, ele já sai no mapa de separação a descrição do box. É muito mais sofisticado você trabalhar com a descrição, você coloca a sequência. Então, é difícil você ter uma rodada única num depósito. Então, se você tem lá seus 5 boxes ali no depósito, vai sair 25 cargas, você vai rodar o box 5 vezes por noite. E aí, você pode colocar box 1, sequência 1, box 1, sequência 2, box 1, sequência 3, já sai no mapa de separação essa descrição da sequência. Quando o pessoal já vai alocar dentro das docas ali, já sabe que sequência que está usando. Tá? Então, como é que é feito o cadastro? Você faz o cadastro pela 1717, é um cadastro bem simples, é pela filial e coloca a descrição. E você faz a configuração na 1751, se vai usar o cadastro de box ou não. E a rotina 1752, ele, quando você vai gerar o mapa, ao invés de deixar você digitar um número qualquer, ele traz um campinho, um botãozinho para você clicar para trazer os boxes cadastrados. Ele não faz validação de ocupação, mas só de você já ter um cadastro já feito, você pode fazer um trabalho de estudo de demanda. Qual que é o box mais tenha sido utilizado na minha operação? Box de fundo, box de frente, box de meio, até para você fazer um balanceamento desse trabalho, tá? Bem, é bem simples esse controle, mas ele dá aumenta o controle da operação e você não fica refém do cara colocar qualquer número ali para gerar os mapas de separação, ok? Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, mas são perguntas que não estão direcionadas realmente aqui ao conteúdo. Eu vou deixar elas para o final. O que vocês forem dentro dessas funcionalidades aqui, eu vou esclarecendo, tá bom? Vamos lá. Então, quarta dica foi essa. Vamos para a nossa próxima dica, dica número 5, cadastrar caixas. Cadastrar caixas é feito pela rotina 1719, você coloca a descrição da caixa
e você coloca as medidas dessa caixa, no caixa pequena, média e grande. Qual que é a necessidade de ter esse uso aqui? Principalmente a separação floor rack, onde tem aquela separação de uma caixa plástica ali, que você coloca na esteira. Pós a separação, existe ali uma necessidade de você colocar uma caixa de papelão. E muitas das vezes tem muitas operações que nem separa com caixa plástica, separa com caixa de papelão mesmo. Então, na verdade, isso aqui vem justamente ajudar a qual tamanho de caixa que você tem que usar. Então, você vai iniciar uma separação, aí você tem 3 medidas, PMG. Qual caixa que eu vou usar para separar esse pedido? Então, quando você coloca, cadastra a caixa e suas medidas, lá na 1756, ele já traz na etiqueta lá qual é a descrição da caixa que você tem que usar. E na 3723, na rotina de separação do floor rack, lá no coletor de dados, ele também te mostra qual que é a caixa que você tem que usar no início da separação. Então, você vai iniciar a separação e já fala caixa pequena, caixa média, caixa grande. Então, você já vai no montinho ali da caixa, correspondente ao tamanho que está informando, você já bota na esteira e você já trabalha com aquela caixa que você já vai expedir. O ruim é quando você pega uma caixa grande e tem 2 shampoos ali dentro. Ou tem 2 desodorantes, 2 esmaltes. Aí você pega uma caixa pequena e traz ali vários produtos, não cabe. Então, o bacana é você já não ter que fazer essa troca de caixas durante ou depois da separação. É uma funcionalidade simples, mas para quem usa o floor rack, tem um alto giro ali que faz o quê? É o tempo de apanho de 17, 15 segundos. Então, é um tempo muito rápido e qualquer tempo perdido em movimentação de caixas ali, ele pode comprometer a operação. Daí vem essa necessidade de fazer esse cadastro de caixa, tá? Se você tiver a operação de floor rack, eu acho que vale a pena fazer um teste, cadastrar essas caixas. Tem uma variável lá na 1756 na etiqueta, você consegue visualizar, e também na rotina 3723, tá? Essa aqui é a nossa quinta funcionalidade, que é pouco utilizada, mas que é interessante. Vamos agora à nossa sexta, cadastrar esteira. Essa daqui realmente é muito pouco utilizada. Essa aqui vai ser utilizada quando você tem esteiras mecanizadas, com o uso de integração com CLP. Isso aqui é o seguinte, você tem ali a sua separação e no final da sua separação tem as esteiras que vão levando as caixas ali para as docas. Em algum momento tem um braço mecânico ali que vai empurrando a sua caixa para uma rampa, para uma determinada rota. Então, assim, as caixas todas embaladas, já etiquetadas, passa num leitor de código de barras que fica numa altura já padronizada. Aí esse código de barras, o leitor faz a leitura do código de barras, e aí ele identifica que tem as rampas, vamos supor, a rota norte, sul, leste, oeste, ele identifica que aquela caixa é de qual rota. Aí tem um braço mecânico que empurra a caixa para aquela esteira daquela rota. Na sequência, a pessoa ali que está naquela posição, ele pega a caixa e coloca no pallet daquela rota. Ele olha na etiqueta, às vezes naquela rampa pode ter 4 rotas. Então ele deixa 4 pallets ali para fazer o agrupamento dos volumes. E ele, isso aqui é a rota 1, isso aqui é a rota 2, ele vai colocando no pallet de cada rota. Então é uma forma de consolidação de volumes por rota. O bacana disso aqui é porque ele é mecanizado, automatizado, então não tem interferência humana para ficar, espera aí, essa caixa aqui é de qual rota? E fica jogando para lá e para cá. Então, é bacana porque ajuda na movimentação interna. Isso é o grande vantagem, porque a mercadoria já está separada, é só a movimentação dos volumes dentro do CD. Então, é uma integração por CLP, então é um equipamento, tem integração via arquivo CSV. As esteiras são vinculadas a rotas, então o cadastro dessa esteira é feito na rotina 1787. Você cadastra novas esteiras, você vincula alguma rota. Na 1795, que é a rotina de parâmetros do WMS, você determina ali se vai usar ou não CLP ou não, como é que é o arquivo que vai ser exportado, porque quando você vai na 1756 imprimir a etiqueta, tem como você emitir essa integração no ato de iniciar a separação ou no momento da impressão da etiqueta. Daí, ele gera um arquivo no repositório lá do Intor, das rotinas, e o CLP busca esse arquivo lá para fazer identificação. Essa esteira está para essa rota, e esse pedido está com SOS. Então, ele faz a amarração
Aí ele sabe aquele volume, daquele pedido, daquela OS, daquela rota, naquela esteira. Faz a amarração quando o volume passa na leitura de código de barras, ele já sabe em qual baia ou rampa ali que vai descer aquele volume. De fato, tem uma automatização. Tem alguns clientes, se não me engano, que eu conheço, existem alguns clientes aí que o que eu conheço, acho que tem uns 3 clientes aí que funciona essa operação. Muito boa, por sinal. Tá? Vamos lá. Alguma pergunta aqui? Vamos ver o César aqui. Mesmo produto no pallet não tem como? Não entendi. Agora no PIC tem como. Multivalidade no PIC. Não, isso aqui tá tratando outro assunto. Calma, a gente vai tratar esses outros assuntos aqui, tá? Quando a gente encerrar, tá encerrando aqui já. Tá na sexta já, daqui a pouco eu respondo essas perguntas que são além desses conteúdos aqui, ok? Vamos lá. Então, cadastrar esteira basicamente é para aquela operação que tem esteiras mecanizadas, que transporte de volumes para as docas, em que ele identifica o volume e joga na rampa certa daquela rota certa para o pessoal fazer a consolidação dos volumes para a mercadoria não sumir dentro do CD, ok? É uma facilidade que o sistema tem que eu acho muito bacana quando tem um volume muito grande de mercadorias na operação. Seguindo aqui para a nossa última funcionalidade, muito pouco utilizada, mas que também gera muito resultado, que eu acho que é a auditoria de volumes. Ela é realizada pela rotina 1791. Como é que funciona? Está muito vinculado também ao processo de separação de flow rack. É feita a separação do flow rack, ele identifica o produto e a quantidade de cada volume. E aí, quando você lacra esse volume, existe um processo de bronca. Então, o pessoal ali separa, vai acumulando os volumes ali nos cantinhos ali. É como se um auditor, alguém ali que é querendo ver se está tudo certo. Ele pega uma caixa avulsa ali e quer fazer um trabalho de bronca. Ele vai para um terminal, coloca uma máquina ali, uma balança digital. Ele abre a 1791 e ele reconhece pela leitura do código do volume ali, o pedido, o produto, o peso dos produtos que estão naquele volume. Então, o que ele faz? Ele compara o peso da balança com o peso cadastrado do produto e a sua quantidade dentro do volume. Então, se você tem lá 2 esmaltes, 2 desodorantes, 2 shampoo, então o que o sistema faz? Ele pega o peso dos 2 shampoo, esmalte e shampoo, soma tudo e vê com o peso que está na balança. E desconsidera a tara, desconsidera faz algumas desconsiderações ali, tem um percentual de tolerância. Então, a gente fala se o volume está certo ou se está errado. Então, você não precisa abrir o volume para conferir. Então, você pega o volume, coloca na balança, captura o código do volume e ele identifica se está dentro ou não da margem que você aceita. Isso é bacana porque evita que você faça a leitura item a item, porque a leitura item a item ela é muito custosa, é trabalhosa, demora muito, é muito minuciosa e para operação que tem grandes volumes, principalmente fracionado, toma muito tempo, é muito caro. Isso trava a expedição. Então, basicamente, aqui é você pegar o volume separado, coloca na balança, captura o volume e vai te falar, está dentro do peso ou não. Pode ser que o volume cadastrado seja errado, aí você tem que corrigir. Pode ser que tenha sido separado errado. Então, se a pessoa colocou 3 shampoo ali e não tem 3 shampoo, tem 1, claro que a divergência vai ser grande e isso vai, com certeza, vai fugir da tolerância. Esse tipo de trabalho aqui, a gente tem visto, para produtos muito pequenos, vamos pegar para o mercado de material de construção, se você pegar com broca, tem brocas que são muito pequenas, então às vezes assim, tem produto realmente que não vale muito a pena avançar nesse sentido, mas uma referência que a gente já viu aí, produtos assim acima de 200 gramas, 300 gramas por unidade, já são produtos interessantes, porque se falta a divergência de peso já é significativa do que você pegar um produto que tem 10 gramas, 15 gramas. Então, às vezes, ali, a própria oscilação do papelão ali, às vezes dá isso já. Então, produtos com 200 gramas, 300 gramas acima, assim, já não são produtos interessantes para fazer esse tipo de trabalho. Mas que te desobriga a fazer aquela conferência individual, que é custosa, mas você não fica sem o respaldo de fazer uma auditoria rápida para você saber se realmente foi separado. Então, aí você pode estabelecer uma amostragem, vou separar 1% dos volumes aqui, vou puxar. Então, principalmente o mercado farma, isso aqui é interessante até pelo alto custo das mercadorias. Pode ser interessante também o mercado de cosméticos, tá? Bem, são essas as 7 funcionalidades que são pouco utilizadas, mas como eu mostrei para vocês aqui, elas geram
um grande valor para a operação, sabendo aplicá-las no momento certo, na operação certa. Mas eu estou agora aberto às perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui sobre essas 7 funcionalidades, eu estou à disposição. E também estou aberto também a quaisquer outras perguntas que vocês possam trazer aqui no chat. Para lembrar que a gente tem um serviço de consultoria logística, que a gente pode apoiá-los tanto na definição de processos logísticos quanto na definição de configurações e ajustes no software, né? Porque a gente tem o viés tanto de consultor de processo quanto consultor de sistema. Então, a nossa equipe está preparada para isso. Ao invés de você ter a visão de um consultor de processo e um outro consultor de sistema, a gente consegue avançar com as duas frentes aí, definir processo, fazendo fluxo, definindo sistema. E claro, quando a gente vai definir processo, quando você não tem ciência do sistema, torna-se mais difícil o trabalho porque fica aquém de você aguardar uma possível customização. Então, quando a gente traz um processo que tem uma boa prática, um bom resultado, uma boa performance, casado com o que o sistema já oferece, você tem velocidade nessa operação. Então, a gente tem esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Vou trazer aqui as perguntas, vamos respondê-las aqui. Fiquem à vontade, porque agora eu vou tirar aqui a apresentação e vão ficar só comigo aqui e respondendo as perguntas. Vamos ver aqui. Joab, porque só existe um endereço de avaria? Joab, por padrão, o sistema é implantado, qualquer consultor que talvez tenha passado pela sua empresa aí, por padrão coloca só um endereço de avaria, mas é possível você cadastrar vários motivos de avaria. Você vai na 1702, lá você tem, talvez você não consiga cadastrar no mesmo depósito, mas você tem lá a opção de você marcar como avaria e colocar o motivo que você vai atribuir para esse endereço de avaria. Então, você pode colocar um motivo para cada endereço de avaria. Produto vencido, transporte entrega, transporte de recebimento, consumido, enfim, você pode colocar o motivo que você quiser. E, claro, isso afeta lá no recebimento, lá na 3712, quando você vai lançar a avaria. Ao invés de você lançar um motivo e ficar só por isso mesmo, você lança o motivo e, obrigatoriamente, ele atribui também a avaria ao endereço daquele motivo, tá bom? Você consegue controlar a validade em pallet misto? Pallet misto ele só vai acontecer no pulmão. E no pulmão não se tem duas datas de validade para o mesmo produto. Você consegue controlar data de validade para produtos diferentes no mesmo endereço. Então, você coloca lá um refrigerante, 2 refrigerantes distintos e você consegue ter as datas dos dois, mas deixa de ser diferentes. Mas não o mesmo produto com 2 datas. No picking, sim, é possível você fazer esse controle de mais de uma data no pick, mas não no pulmão. Em qual rotina o cadastro de endereço de avaria 1702? Funciona também. Você gostaria de saber como controlar a validade diferente do mesmo produto, do mesmo pallet? Bem, lá na 1702 tem uma flag lá no produto que você está marcado assim, se não me engano, é controlar data de validade no pick. Cuidado que tem outro parâmetro lá chamado controlar data de validade. O outro é controlar data de validade no pick. Então você vai ter mais de uma data. De fato, quando você faz isso, automaticamente o sistema adota a data que está lá como sendo a única. Se você quiser atribuir, se lá tiver, tem 10 caixas, você nesse momento vai ter só uma data. Se você quiser alterar, você tem que fazer um inventário. E a partir do momento que você tem mais de uma data no picking, o sistema vai expedir primeiramente a data que vence em primeira. Não quer dizer que necessariamente, fisicamente, você vai separar a data que está induzida, né? Mas tem que ter esse cuidado. Então, vamos supor que tem uma data 2022 ou 2023. Então, você vai gerar um mapa de separação pela 1752. Obrigatoriamente, vai pegar a data que vai vencer primeiro e no mapa de separação ela vai ser apresentada e o separador tem que ter atenção em procurar esse produto com essa quantidade, com essa data, tá bom? O Lucas falou aqui sobre a 1722 e a 1752. Não recomendo usar a 1722, é uma rotina que já foi pronunciada pela TOTS que vai ser descontinuada. Na verdade, acho que foi até abril do ano passado, comunicaram que ia sair de linha, por alguns motivos adiaram, mas a qualquer momento pode sair, então eu recomendo aí, se você ainda usa 1722, recomendo fortemente, mas é fortemente mesmo, que troque ela pela 1752, que é uma rotina muito mais flexível, parametrizável,
e está estável, enfim, ela realmente tem mais recursos do que a 1722. Se você precisar de apoio nessa movimentação aí, conte com a Prática Logística. Lembrando que quando você faz a mudança da 1722 para 1752, você tem que trocar também a 1756 e também deixar de usar a 1706. E lembrando que a 1756 não obedece os mesmos layouts da 1706, senão seria uma cópia. A ideia foi justamente criar uma arquitetura nova e mais inteligente do que a 1706. Então, mudou a 1752, muda também a 1756. Tem que todos os layouts têm que ser reajustados. E eu aproveito também falando pela 3704, tem que ser substituída pela 3734, separação de OS, e a 3705 também tem que ser substituída pela 3735. Essas quatro rotinas, elas a qualquer momento podem deixar de existir, 1722, 1706, 3704, 3705. Se você precisar de algum apoio, a gente pode te ajudar, a gente consegue fazer esse atendimento com vocês remotamente, tá? Não precisa estar presencial, a gente consegue fazer esse rollout aí dessas atualizações, a gente consegue ajudar aí. Joab, a separação do ET já está funcionando? Sim, está funcionando pela 1752. É só configurar ela pela 1751 e ela gera um mapa de separação fazendo a quebra lá pelo carrinho, tá? O detalhe é que você tem que ter atenção com o cadastro de medidas do produto, né? Porque se tiver errado, aí dá mais trabalho do que ajudar, viu? Tem como eu definir se os pedidos com determinada quantidade de itens os ET e os pedidos que excedem essa quantidade de itens ter a separação normal? Ela funciona assim, você cadastra na 1701, produto embalado ou fracionado. Se você marca o produto somente como fracionado, tudo que é menor que uma caixa sai no ET. Aquilo que você marca embalado e fracionado, sai a caixa e o fracionado no ET. Então vamos lá, vamos pegar uma caixinha de ketchup, uma caixinha bem pequenininha assim. Não é uma caixa que é interessante você colocar e expedir ela solta no caminhão, porque ela, primeiro que é frágil, é pequena. Então, por ser uma embalagem pequena e frágil, é interessante embalar ela. Então, você coloca ela embalado e fracionado. Já produtos maiores, tipo macarrão, um fardo de macarrão, você pode levar ele solto na carroceria, mas o pacote de macarrão não. Então, você coloca o pacote de macarrão ali numa caixa por pedido ali dentro do ET. Não é pela quantidade de itens, mas se é fracionado ou não, se é caixa ou não. Então, é basicamente essas duas configurações. Se o produto é embalado, vai caixa em unidade. Se o produto é fracionado, vai somente a fração. O detalhe aqui é que a TOTS está lançando agora uma nova rotina, que a gente até inclusive nós participamos da validação. Está sendo lançada agora em fevereiro. Eu não sei se está disponível ainda no CCW. É a 3733. É uma rotina de separação de ET. Então, algumas empresas estavam usando ela como rotina específica, então ela foi incorporada no pacote. Você informa a OS, ela já identifica o que é o ET, e à medida que você vai separando, ele já vai induzindo para você qual é a caixa do ET que você tem que colocar aquela mercadoria. Então, você chega ali no produto, você tem 3, 4, 5 unidades, vai colocar aquele produto em 4 pedidos, ou seja, 4 caixas. E com isso, você consegue ali alocar esses produtos em cada caixa via rotina. Então, ele vai caixa 1, caixa 2, você vai alocando, vai atribuindo. Então, eu conversei há pouco, esses dias, com a Érica, que é a atual dona de produto do LMS. Ela comentou comigo que ia ser lançado agora em fevereiro. Só não precisou a data, eu não lembro, não sei, mas fiquem atentos aí, que é a rotina 3733. A gente já fez alguns testes, alguns clientes nossos aqui já estão utilizando. A gente fez esse trabalho com o pessoal gostou da nossa abordagem com os nossos clientes aqui, e acabou que a gente conseguiu validar essa rotina em algumas das operações que nós atendemos aqui. Ficou bem bacana a rotina e recomendo que seja utilizado, tá bom? César Anderson, mesmo produto no pallet não tem como? César, sobre data de validade, no pulmão só uma data por produto, só no PIC pode ter duas. Lucas, César, como configuro para no PIC? Eu comentei há pouco, né, 1701. Georgiane, também perguntando aqui sobre a separação por ET, eu acho que eu fiz uma explicação, acho que foi completa, não? ET pedidos que excedem a quantidade de itens. É a mesma pergunta. Sobre treinamento, vocês fazem também, Lucas? Sim, Lucas, nós temos treinamentos, nosso treinamento é presencial. Nós temos aqui o conteúdo da prática aqui no YouTube, temos essas lives que a gente tenta promover para promover aqui
da LMS, no serviço também, mas se você quiser um treinamento presencial, é possível. Nós temos uma equipe de consultores aqui que são especializados em logística e da LMS, então é difícil você achar uma equipe como a nossa que conhece tanto de processo quanto do WMS. Então a gente consegue sim. Normalmente esse treinamento é de uma semana. A gente trata não só de rotinas, a gente trata de conceitos logísticos. A gente fala sobre logística em si, sobre processo de armazenagem, traz uma conceituação forte sobre o WMS, para depois a gente trabalhar sobre rotinas. Então, você tem que liberar uma base de teste, a gente usa a sua base de teste para fazer o procedimento com os seus dados mesmo. Então, é bem tranquilo e tem uma boa aceitação aqui, tá? A gente tem feito algumas implantações de WMS e a gente faz avaliação também do grau de conhecimento pessoal, se absorver o conteúdo. Então, é um treinamento bem bacana aí que se tiver interesse a gente pode conversar. Tá aqui os nossos contatos no final, tá? Mais alguma pergunta? Sobre, Georgiane, sobre os itens no pallet, com validades diferentes. Bem, em termos de pallet misto, bem na verdade, eu não gosto de usar pallet misto, viu? Não recomendo. Uma vez eu fui fazer um inventário num cliente farmer que ele tinha 14 produtos no mesmo pallet. Imagina a confusão para descer esse pallet para conferir. Então a gente foi fazer um inventário, ele, no primeiro, que não dá para fazer inventário lá na empilhadeira lá em cima, na plataforma, nós tivemos que descer o pallet, botar aí no chão, desmontar o pallet completo, para aí sim contar cada produto, voltar o produto para o pallet. Ah, já fez toda a contagem, as duas contagens, quase que um OS para cada endereço, para já finalizar as divergências ali, para não ter que descer de novo. E sobe. E aí, quando você tem o abastecimento, você desce o produto, zera a posição daquele produto ali, mas existem outros 3 produtos, então o retorno é inevitável. Quando você tem muito produto fracionado, muito mix elevado, então está sujeito a isso. O mercado farm e cosméticos é muito comum isso. Mas paletivismo não recomendo. E dá um pouco mais de trabalho. Mas o sistema tem condições de trazer por endereço qual produto, quantidade e data de validade, desde que sejam produtos diferentes. Né? Conhece algum cliente usando LMS do Editor no varejo? Sim, conheço. Conheço alguns clientes usando WMS no varejo, sim. Tem o pessoal da BR Express ali em Contagem, acho que era a antiga Polo, ali em Minas, eu acho que eles usam. Tem um pessoal ali em Natal, não sei se eles estão usando ainda, Casa Norte. Tem algumas empresas assim que usam, tá? A gente pode, procura depois que a gente pode ajudar você nesse contato para esclarecer sobre isso. Achar algum cliente a mais para você. No varejo temos que trabalhar com endereço loja, ao invés de pique. O endereço loja é um endereço de pulmão e é um endereço misto. Você configura na 1795, não, 1751, que a 2075 tem que dar baixa no endereço loja. Então, quando você faz a venda ali no balcão, ele baixa essa mercadoria automaticamente do endereço loja. O endereço loja é bacana porque assim, você vai para o varejo, é um mix de 10 a 15 mil itens. Impossível de você fazer manutenção de um picking para cada produto. Eu até tenho cliente assim, realmente tem alguns clientes aqui que eu fui lembrando aqui agora, que fazem um controle picking a picking, produto a produto na loja, cara. Realmente é um trabalhão. 12 mil, 15 mil produtos fazendo manutenção. Você tem uma equipe dedicada a fazer revisão de picking. O bacana do endereço Pick Loja é que ele facilita esse trabalho, essa mão de obra. Porque você pega aquela posição ali do Poção Pallet e fala que aquele ali é o endereço e você coloca o produto ali dentro. Então, quando você vai abastecer, é naquele canto ali, até porque assim, quando a gôndola está vazia, tem um repositor ali, o promotor, que não pode deixar a gôndola ficar com buraco. Né? Então ele vai misturando os produtos ali, vai pôr o produto para cima, para baixo. Não tem esse negócio de limite igual no atacado, que você tem o espaço certinho ali para ficar. Se está vazio, fique. Não, no varejo não pode deixar buraco. Você traz tudo para frente. Se não tem o produto ali, você traz outra emenda ali. Então não tem essa questão de barreira, assim, de apartamento um para o outro. Então o endereço loja realmente ele foi feito para isso. Recomendo que seja feito ele.
Ele é atribuído pela 1701. Ele não tem uma rotina de coletor que faça essa atribuição, felizmente, mas é feito pela 1701 aí, a 2075, a 2030 também. Eles fazem abaixo desse endereço. Ok? Essa multipolaridade do PIC diminui a produtividade. Quanto maior o controle, mais você retém a operação, né? Quando você obriga o cara a pegar uma data, ele vai ter que ficar procurando qual que é a data. Se não está organizado fisicamente ali o que vai vencer primeiro, você tem o risco de ter que procurar a data que você tem que expedir. Enfim, quer controlar a data de validade do pique? Vai ter um controle, isso é bom, mas vai fazer o seu separador buscar aquela data. E às vezes a data não está em cima, está embaixo, está atrás. Atrasa um pouquinho. Lucas, o layout da 1706 é melhor que a 1756. Oh, não acho não, viu? Não acho não. Existem controvérsias, viu, Lucas? A 1756 tem layout para OS e tem layout para etiqueta. Ela não tem a poluição visual que a 1756. Você fez uma configuração da 1751 e você consegue automatizar pela 1752. Então tem muitos benefícios, mas muitos benefícios sim para ser utilizada a 1756. Até para manutenção, a termos de código-fonte ali, o pessoal passava para a gente que era uma dificuldade danada fazer manutenção. Então, a arquitetura da 1756 ficou algo bem melhor do que a 1756 e, enfim, até que foi implementada, não sei se vocês conhecem, a possibilidade de imprimir o mapa de separação diretamente na 1752. Então, você acaba de imprimir, gerar um mapa de separação, você já imprime lá sem ter que ir na 1756. Então tem muitos recursos bacanas que vieram com a 1756 que eu recomendo fortemente. Tá? Lucas, 3704, vai mudar para qual? 3734, Lucas. Isso aí já tem uns 6 anos, tá? Só isso, né? Tem uns 6 a 7 anos aí que a 3704 aí, ela já foi substituída, só não foi descontinuada, mas recomendo também usar 3734. Até porque, se você quiser usar convocação ativa, ela está disponível para 3734, tá? 3704 tá fora. Joab, tem a separação ET no modo 37? Sim. Falei há pouco que está sendo liberado agora em fevereiro a 3733, que é a rotina de separação por ET. Ok? Então, acompanha aí com o pessoal de TI, pelo CCW, está disponível essa rotina. 3733. É um trava-língua aí. Lucas, a 3704 vai mudar para a 3734, é a 3705, isso aí, Fagner. Tamo junto. Lucas, 1727, vocês conseguem ter precisão nela? Olha só, posso gerar polêmica aqui, mas eu não recomendo usar 1727. Calma que eu vou explicar. A TOTOS, ela tem uma grande quantidade de clientes, se não me engano aí, uns 700, 800 clientes, não sei, é um número muito expressivo de clientes. Então, quando se fala em produtividade, cada operação tem sua particularidade. Então, tem a operação que o separador confere, o conferente separa, tem um separador do caixa fechada que separa fracionado, o operador de empilhadeira separa, o operador de empilhadeira confere. Enfim, você tem um universo de possibilidades e a 1727 ela traz uma informação muito bruta. Traz uma informação assim que traz os nomes das pessoas, as OS que eles fizeram, traz o total de peso, total de volume, total de apanhas. E, na verdade, se você olhar ali, ela traz um conjunto de dados, não traz informação. Você tem muito número e pouca efetividade ali em alguma conclusão do que é. Porque, às vezes, você tem um cara que produziu muita tonelada e produziu pouca apanha, mas tem cara que produziu muita apanha e tem pouca tonelada. Aí você fala assim, quem que é o melhor? Não tem como, é difícil de fazer isso aqui. Então, baseado nisso, o que a gente fez aqui? A gente tem um serviço aqui de gestão da produtividade operacional. Acho até na live anterior a gente falou um pouco sobre isso, a torre de controle logístico, que a gente faz uma forma de métricas que a gente define, olha só, a gente customiza dentro da sua realidade quais são as funções que você quer controlar no seu depósito. Eu quero controlar separador, conferente e tal. Nós vamos definir as métricas. Teve um cliente nosso que ele, olha só, o separador ele faz separação fracionada, separação caixa fechada, ele faz conferência, ele mede por quantidade de OS, quantidade de apanhas na separação fracionada e caixaria,
na conferência, ele quantidade de produtos e quantidade de itens, e ele ainda é apurado pelas devoluções de clientes. Então, assim, se tem devolução de cliente por um motivo que é de logística, afeta a produtividade do funcionário. Como que isso poderia ser previsto dentro da rotina 1727? Então, o que a gente faz? A gente define as funções, define as métricas das funções, e daí a gente faz uma apresentação gráfica em formato de ranking, usando pontuação, para que a gente consiga saber quem que é o melhor e quem que é o pior. Então, assim, não adianta o cara pegar um S pesada e eu não saber comparar ele com o cara que fez fracionado. Então, você tem que saber o sistema de peso. Independente se o cara faz peso ou apanha, você tem que codificar isso, porque quem dita a demanda de mercado é o mercado. Então, senão, cara, se você coloca somente toneladas, está condicionando o mercado, o separador escolher somente o S pesado ou o S com muitos itens. Então, na verdade, ele tem que fazer o que está disponível para ele. Então, independente da quantidade de itens, você tem que ter um sistema de métricas balanceado com a característica da sua operação, e com isso você consegue balancear bem a sua produtividade. Aí você consegue avaliar muito bem o que você está tendo de produtividade da sua equipe e dar o feedback corretivo. Adão Miguel Teixeira, o primeiro cliente Wintor do Rio de Janeiro desde setembro de 2002. Ô, Adão, tudo bom, rapaz? Precisamos conversar, viu? Consegue aprender a utilizar o WMS agora? Passando apenas para agradecer suas lives. São muito esclarecedoras. Parabéns pela iniciativa. É isso, Adão. Estamos aqui para compartilhar, contribuir de alguma forma com o pessoal. A ideia nossa é trazer conteúdo de valor, de resultado, de forma que possa ajudá-los, tá bom? Esse é o nosso principal objetivo aqui, em trazer conteúdo para vocês. Então, e o Adão é o Adão das antigas. Os primeiros clientes aí que usaram o LMS Vintor aí, conhece pra caramba, tá? Obrigado pela presença, Adão. Anda show de bola, vamos precisar sair agora, ok? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. César, parabéns pelo seu conhecimento. Anderson, prática logística, assisti muitos vídeos quando comecei com o meu LMS, show de bola, obrigado, César. Edivaldo, é possível colocar uma trava automática em produtos próximos ao vencimento por fornecedor? Exemplo, fornecedor X tem seu estoque bloqueado com itens 6 meses para vencer. Fornecedor Y tem... não existe, em termos de WMS, esse recurso. Primeiro que esse recurso é do gestão. O bloqueio comercial ele acontece no gestão. O WMS não faz esse tipo de procedimento. Porém, contudo, todavia, nós temos algumas formas de medir isso aqui. Nós criamos algumas. Aí é o serviço da torre de controle logístico, nós temos um serviço aqui que faz o monitoramento da operação de forma remota. Nós temos algumas aplicações que a gente consegue mensurar esse tipo de situação. Então, a gente consegue te pontuar que está acontecendo isso, e você ser notificado com antecedência do que está acontecendo para você tomar uma ação corretiva. Existiam situações de alguns clientes já comentaram isso comigo, mas o Intor eu desconheço. Eu já vi alguns clientes criarem procedimentos via banco para tratar a situação. Aí vai de cada um, não sei se tem algum conhecimento de algum programador que possa fazer isso. Mas ao bloquear produto automaticamente, eu teria algumas ressalvas aí, porque você está mexendo com estoque, né? Tem o pessoal do força de vendas ali vendendo, você no meio do dia simplesmente vai lá e bloqueia sem motivo, automático, e às vezes pode afetar algum pedido, não sei. Eu tenho um pouco de preocupação com essa questão de intervenção via banco no meio da operação, ainda mais envolvendo vendas. Eu ficaria com o pé atrás. Eu sou mais ter uma ação preventiva de gestão nesse tipo de situação do que fazer alguma coisa automática para depois comprometer aí. Aí você faz um bloqueio, afeta alguma ação comercial, porque assim, se o produto próximo vencer, na verdade tem que deixar liberado para o comercial queimar. Você tem que gerar um relatório para o comercial. Tem que vender isso aqui, porque senão a gente vai levar prejuízo. E bota pressão no comercial. Acho que o caminho tem que ser por aí. Dá visibilidade ao número, e nem que eles botam preço de custo, mas bota o produto para fora. Do que você bloquear. Quando você bloqueia, você inibe a venda. Você está assumindo o prejuízo. Eu acho que o caminho tem que ser o contrário. Eu tenho cliente que já vendeu o produto para vencer há um dia. Está vencendo, não pode sair. A regra é o seguinte: não pode sair produto vencido. Então, um dia por vencimento ainda está dentro do prazo. Então, se o cliente aceita, é isso que eu já vi acontecer. Tá?
Lucas, como consigo isso? Não entendi, Lucas, qual que é a sua pergunta? Muitas vezes tem ação nesses produtos. Bem, você acha que for sobre data de validade? 1707 eu puxo relatórios e passo por compras todo começo de mês, 30 dias antes. Não, tem como você criar uma forma mais automatizada de fazer isso, tá? Se você quiser aí, eu vou deixar meus contatos aqui, porque daí procura a gente que a gente te mostra como que você pode avançar nesses quesitos aí. Deixa eu só liberar aqui, tá aqui meus contatos, tá? Aí entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar nesse ponto aí. De fato, no site, o Edivaldo colocou ali a preocupação é essa, não sei se está correto, Edivaldo, mas essa gestão ela tem que ser, talvez você tenha que colocar uma pessoa, um apoio a vendas, alguém que dê visibilidade para esses números. Então, primeiro ponto, você tem que ter visibilidade desse número, não ficar dependente só da 1707. Se você tiver como criar um dashboard, criar algum alerta, alguma situação que isso fique visível para todo mundo e ter alguém que fique monitorando isso para não deixar vencer. Mas bloquear, eu acho que é um caminho que possa ter um impacto mais negativo do que você tentar forçar a venda, tá bom? Lucas, contato aí na tela, eu compartilhei aí, tá aí na tela aí da apresentação, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Uma live rapidinha, a gente trouxe aqui as 7 funcionalidades pouco utilizadas, mas importantes, e estamos aproveitando para tirar algumas dúvidas de vocês aqui. É isso. De qualquer forma, obrigado pelo tempo de vocês, pelo acompanhamento aqui, pela atenção. Se vocês tiverem alguma necessidade, alguma dúvida, precisar de algum apoio, estamos aqui para ajudar, pessoal. A gente, nada que um bom bate-papo que a gente possa conversar aqui, às vezes uma boa conversa já resolve muita coisa. De qualquer forma, se precisarem aí de um atendimento personalizado, seja remoto, seja presencial, a prática logística aqui pode ajudá-los, a nossa equipe de consultores especializados, tá bom? Agradeço muito por vocês e até uma próxima. Eu queria deixar uma notícia aqui para vocês. Já temos uma próxima live marcada, tá bom? 22 de fevereiro. 22 de fevereiro, será na terça-feira. Nós vamos falar aí um assunto bacana, tá? 22 de fevereiro, terça-feira, será a nossa próxima live. Agradeço aí a presença de todos, pela participação de vocês. Sem essa participação, essa transmissão não seria a mesma. E até a próxima. Um grande abraço, até mais. Boa noite.